vamos dar início à próxima palestra com a odontopediatra Andrea Stankiewicz. A Andrea é uma pessoa muito querida que está com a gente desde os primeiros Conalcos. Ela sempre aceita com o maior coração estar aqui com a gente. Eu agradeço de verdade por você estar aqui, eu admiro muito o trabalho da Andrea. A Andrea é mãe, né? E ela é formada em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em odontopediatria, especialista em ortopedia funcional dos maxilares e ela tem capacitação em odontologia hospitalar e odontoneonatologia e aleitamento materno. A Andrea tem um currículo super extenso, ela tá nas redes sociais também, vocês podem achar como encontrá-la na nossa página inicial do Conalco. E a Andrea, ela trabalha voluntariamente nos grupos, no grupo virtual de aleitamento materno, o GVA, e também no grupo do Crescer Sem Violência. São dois grupos muito bacanas que fazem um trabalho excepcional nas redes, né? E aí vocês podem encontrá-la lá também. Hoje ela vai falar pra gente sobre mitos e verdades em odontopediatria nos 2 primeiros anos de vida. Bastante coisa bacana ela vai trazer pra gente, tudo baseado em estudo, vai mostrar pra vocês muita coisa polêmica. Eu aposto que vai ser uma palestra com bastante perguntas no nosso chat, espero que a Andrea possa participar, mas de qualquer forma vocês podem procurá-la também nas redes, tá bom? Tenham todos uma ótima aula e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem? É uma grande alegria estar aqui novamente no Conalco, esse projeto tão lindo da Aline que eu vi nascer, né, crescer e se consolidar como um dos congressos mais importantes na área de alimentação complementar infantil. Né, misto aqui de profissionais, de grandes profissionais da área com esse olhar multidisciplinar em torno desse tema tão importante para os nossos pequenos. Então, eu sou Andrea Stankiewicz, para quem ainda não me conhece, sou dentista, odontopediatra materno-infantil, também trabalho como doula e estou concluindo um curso de especialização em aleitamento materno. Trabalho em consultório particular no Viva Vita Odontologia em Saúde, em Araçatuba, e tenho também um grupo de apoio à maternidade, o Viva Vita Instinto Materno. Hoje nós vamos estar conversando sobre os mitos e verdades em odontopediatria. Então nós vamos entender, né, algumas das coisas que a gente ouve falar por aí, né, e vamos discutir um pouquinho com base nas evidências para saber se é mentira ou se é verdade. Então, começando lá desde o pré-natal, desde a gestação. Nosso primeiro mito a ser desvendado ou verdade é descobrir se a alimentação da mãe durante a gestação influencia no paladar do bebê. E então, o que vocês acham? Sim, verdade. Os alimentos consumidos pela gestante interferem na composição do líquido amniótico e na formação do paladar do bebê. Então, a partir do 4º mês, né, de gestação, o paladar do bebê já vai sendo desenvolvido. E o líquido amniótico, ele muda, né, a sua composição, o seu sabor, conforme a alimentação materna. Uma das pesquisas pioneiras nesse assunto foi realizada nos anos 2000, nos Estados Unidos, com gestantes no último trimestre de gravidez. E os bebês daquelas mães que beberam suco de cenoura durante a gestação e o aleitamento, mais para frente aceitaram melhor as papinhas à base desse vegetal, fazendo inclusive menos caretas, né? A placenta ela também funciona como um filtro para substâncias potencialmente nocivas. Então, medicamentos, cigarro, álcool, etc. Açúcar, né? Mas parte do que é consumido, especialmente se for em excesso, tende a ultrapassar tal barreira, o que só aumenta a importância da mãe manter uma alimentação equilibrada durante toda a gestação. E aí a segunda frase, né, que a gente pode ter alguma dúvida, é quanto à cárie.
Será que cárie pega? É uma doença contagiosa? Então, não, isso é um mito. Né? Na verdade, a cárie é uma doença dependente de açúcar, por isso ela não pode ser considerada contagiosa. E uma grande prova disso foi um estudo realizado por Caulfield, onde 74% das crianças infectadas pelas mães não tiveram cárie. Então, apesar de elas terem as bactérias, elas não tiveram a doença. Isso nos mostra que o vilão responsável pelo aparecimento das cáries não são as bactérias, mas sim a alimentação, né? Uma alimentação muito industrializada, altamente processada, né? Principalmente com a ingestão de guloseimas, sem controle de horário, né? Em alta quantidade, em alta frequência ao longo do dia, na forma de doces, refrigerantes, balas, ou ainda aquele açúcar oculto, né, que é o açúcar que se esconde nos alimentos onde a gente às vezes não imagina, nos pães, no ketchup, até nas frutas, né, e vegetais nós encontramos açúcar, embora eles não sejam tão cariogênicos como é a sacarose. E toda vez que a placa, né, que é aquele conjunto de micro-organismos que adere no dente, todas as vezes que eles são expostos a açúcares, eles vão transformar esse substrato em ácido e esse ácido vai dissolver o mineral dos dentes. Esse processo, se repetindo várias vezes por dia, ele vai destruindo de maneira silenciosa e progressiva a estrutura dentária até formar o buraquinho da cárie, então onde a placa estava acumulada. Como que as crianças adquirem, né, essas bactérias que vão compor, né, a sua microbiota oral? Então, na verdade, quando o bebê está na barriga, ele está num ambiente estéril, né? Ele não tem nenhuma colonização bacteriana numa situação de saúde. Com o nascimento, ele vai ser colonizado de acordo com as bactérias do meio. E isso será influenciado tanto pelo tipo de parto, como pelo tipo de alimentação, né, ou aleitamento. E assim ele vai estabelecer, então, a sua microbiota, que pode influenciar na sua saúde ao longo da vida. E o que é realmente, então, transmissível nessa história toda e que faz mal à saúde não são as bactérias, na verdade, são os maus hábitos da família, especialmente com relação ao consumo de açúcar. Então, nesses costumes que são passados de geração a geração, é que a gente precisa, né, trabalhar, educar, conscientizar e transformar para que as crianças, né, no futuro tenham cada vez menos doenças, inclusive a cárie, que é uma das primeiras manifestações, mas que a gente sabe que a longo prazo pode desenvolver obesidade, diabetes, enfim, uma série de doenças que comprometem a sua saúde e qualidade de vida. Então, a cárie ela é uma disbiose. O que isso significa? Que ela é causada por um conjunto de micro-organismos que habitam a nossa boca, né, em qualquer situação. Contudo, a doença, né, a lesão, apenas vai se manifestar quando houver um desequilíbrio produzido, por exemplo, por um consumo exagerado de açúcar. Então, para controlar cárie, a gente precisa controlar esse consumo de açúcar e manter uma boa higiene bucal. Né? Por isso que a gente não usa antimicrobianos ou antibióticos, né, nem vacinas para combater, né, a doença cárie. Né? Como ela é uma disbiose, ela é formada por um conjunto de micro-organismos que existem, né, nas nossas bocas, né, em todas as situações, mas que vão prevalecer, né, com o seu potencial patogênico ou de proteção em relação à saúde, de acordo com as condições do nosso ambiente intraoral. Então, em uma condição de desequilíbrio, como quando existe um alto consumo de açúcares, ela vai causar doença, caso contrário, não. E por isso que o tratamento inclui restabelecer esse equilíbrio intraoral. Aqui nós vemos vários estágios, né, da cárie, desde o estágio inicial, onde ela é apenas uma manchinha branca na estrutura dentária, né, causada pela perda de minerais,
onde a placa, o biofilme se deposita, em geral, né, mais próximo da gengiva, até lesões já em estágios mais avançados, então formando cavidades e chegando até a avançar, né, para dentro da polpa, e aí levando a lesões extensas, né, onde são necessários às vezes até o tratamento de canal. Então a cárie é uma doença dependente de biofilme dental e da exposição frequente a açúcar, que silenciosa e progressivamente dissolve os minerais dentais. Como eu comentei, né, a nossa microbiota oral ela vai sendo influenciada desde o nascimento. Então, se o bebê nasceu de um parto normal, conforme ele passa pelo canal vaginal, ele vai sendo colonizado pelas bactérias maternas, que são bactérias conhecidas, né, do seu ambiente e que vão favorecer a sua saúde ao longo da vida. As crianças que nascem de uma cesárea, elas costumam ser colonizadas primeiramente pelas bactérias do hospital, que normalmente são bactérias, né, e micro-organismos mais resistentes, mais agressivos e mais patogênicos. Né? E isso, então, também é um fator relevante, né, para a formação, então, desse microbioma, né, que hoje a gente sabe que é tão importante, que influencia na imunidade e em doenças crônicas ao longo da vida. Também o aleitamento, né, a gente sabe que também interfere. Então, a microbiota bucal das crianças amamentadas e dos bebês alimentados com fórmula, ela é diferente. E nas crianças amamentadas, ela tem um potencial associado à saúde. Estes resultados, então, desses estudos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, demonstram que as diferenças observadas na composição da microbiota de todo o trato gastrointestinal, devido à forma de alimentação, também acontecem na cavidade oral. Né? E os lactobacilos viáveis detectados na saliva exposta a leite materno, mas não em lactentes alimentados com fórmula, teve um efeito inibidor sobre os estreptococos orais, que são as bactérias, né, as principais bactérias causadoras da cárie. E assoprar a comidinha do bebê? Será que pode? O que vocês acham? Pode sim, né? Então falar que não se deve assoprar a comida do bebê para não passar as bactérias que podem causar doença é um mito, porque nós já conversamos, né, sobre isso, a gente viu que as bactérias elas vão existir. Agora o que vai prevalecer vai depender dos hábitos, né, dessa criança, da alimentação, da higiene, dos hábitos orais e tudo mais. Então, aqui nós temos um estudo que mostrou que essa transmissão vertical, ou seja, do cuidador para o bebê, ela não impactou no índice de cárie das crianças, né? Então, esse comportamento de não dividir utensílios, assoprar, provar a comidinha do bebê, não teve esse efeito de prevenir, né, de reduzir os índices de cárie. E o Dr. Jaime Cury, que é da Associação Brasileira de Odontologia Preventiva, uma grande referência nacional e internacional na odontologia, pesquisador e tudo mais, ele comenta o seguinte, que o mais grave desse equívoco conceitual é a desumanidade provocada por recomendações que restringem o afeto entre mães e filhos, como se fossem grandes pecados capitais. Não beijar os filhos, não assoprar suas comidas, não provar a comidinha. Então a gente precisa entender e ter bastante claro que a cárie não é uma doença transmissível, mas amor, carinho e atenção são. Bom, nos congressos anteriores a gente já conversou bastante sobre esse assunto, mas nunca é demais reforçar. E eu trouxe então novamente este grande mito da odontologia. Será que leite materno causa cáries? Muito bem, hoje a gente sabe que não. O que vem se discutindo na área odontológica é em relação à frequência e à continuação do aleitamento materno. Por quê? Porque ainda precisa haver um entendimento de como acontece o aleitamento na sua forma natural,
de como é o sono do bebê, de que época acontece o desmame, quando não existe essa influência tão forte, né, da cultura e da indústria sobre as questões da amamentação. Então, eu trouxe aqui os estudos anteriores que eu já tinha comentado com vocês nos outros congressos, né? Mas para a gente relembrar. Então, leite materno não é cariogênico. Ele, por vários mecanismos, ele tem efeito protetor. Um deles é pela forma de sucção do bico do peito. Então, o leite materno ele é liberado diretamente lá, né, na garganta, lá no palato mole. Assim, ele não fica em contato aqui com os dentes anteriores, né, como acontece no aleitamento por mamadeira. O bico da mamadeira ele vai se posicionar mais na frente, aqui pertinho dos dentes. E esse acúmulo, né, de substrato de leite próximo aos incisivos, ele aumenta sim o risco, né, de haver então essa estagnação e formação de ácidos. Outro mecanismo pelo qual o leite materno confere proteção é por indiretamente prevenir outras doenças. Então, asma, diabetes, gastroenterite, atopias, infecções, alergias, problemas respiratórios, as ites todas, né, as rinites, otites, amidalite, bronquite, rinite, sinusite, enfim, né, todas as adenoides, né, hipertrofiadas, todos os problemas que contribuem, né, então, para a manifestação da cárie, sendo prevenidas, né, por um aumento da imunidade, como confere o leite materno, reduz então o risco tanto da doença como do uso de medicamentos que poderiam oferecer um maior risco. O leite humano, além de tudo, ele tem um complexo sistema de defesa, que tanto inibe o crescimento de alguns micro-organismos, como também impede com que eles se fixem no dente, né? Então, entre eles o Streptococcus, que eu já comentei com vocês, que é um dos principais causadores da cárie, né? Do mesmo modo, o conteúdo de nutrientes, a capacidade tampão e outros mecanismos de defesa presentes no leite materno influenciam então em toda essa microbiota e da cavidade oral. Qualitativamente, foi demonstrado que o leite materno não é cariogênico, pois ele forma uma placa diferente daquela que é formada pela sacarose. Então, aquela placa do bebê que consome já açúcar, né, ou outros alimentos potencialmente cariogênicos, ela é mais espessa, mais viscosa, né, mais grudenta, diferente então dessa placa formada pelo leite humano. E também foi demonstrado que com o leite humano não existe perda mineral clinicamente visível no esmalte, ao contrário, novamente, do que acontece com a sacarose. Essa imagem, né, que viralizou na internet foi muito bacana, de um estudo que está sendo realizado, onde foram feitos meios de cultura, então, nas placas, né, e pingado uma gotinha, né, de leite materno em cada uma, e foi observado que ele forma todo um halo protetor em volta, né, mostrando o efeito antibacteriano, antibiótico, né, enfim, do leite materno e como ele protege, então, a saúde e a imunidade do bebê. As evidências relacionadas à associação entre cárie e amamentação acabam sofrendo alguns vieses, né? Porque são muitos fatores que precisam ser controlados, né? E na maioria dos estudos, esses fatores não são muito bem avaliados, né? Tais como práticas de higiene dental, uso de flúor, fatores dietéticos, ingestão de alimentos e bebidas à base de açúcares, entre outros alimentos. Um dos estudos que fez um bom controle, né, de algumas dessas variáveis concluiu o quê? Que a amamentação não foi um fator de risco para cáries, enquanto que idade, alto consumo de sacarose entre as refeições e qualidade da higiene oral, sim. Quanto ao tipo de aleitamento, sabe-se que também isso tem uma influência nos índices de cárie, né? Então, as evidências mostram que a amamentação protege contra a cárie na primeira infância.
Esses benefícios da amamentação até os 2 anos são recomendados pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, pela Unicef e todos os órgãos, né, nacionais e internacionais de saúde. Então, dessa forma, a gente pode entender que a cárie nunca foi um problema até a era da Revolução Industrial, quando os alimentos começaram a ser altamente processados, industrializados e refinados, e aí sim a cárie se tornou um problema de epidemia, né? Um problema de saúde pública. Antes disso, onde inclusive a amamentação era a norma, porque as crianças tinham essa necessidade como um fator de sobrevivência. Crianças que não eram amamentadas vinham a óbito, né? E existiam muitas mortes realmente né, em todo esse período. Mas a amamentação tinha essa questão de sobrevivência fundamental e ela era realizada em livre demanda, de uma forma natural, ao longo dos primeiros anos da infância, e isso conferia então a possibilidade de sobrevivência aos seres humanos. E até então não existia a cárie como um problema de saúde pública, né? Isso veio mais tarde. Então, até por uma questão de lógica, dá para a gente entender que a cárie realmente não que a amamentação, o leite materno realmente não causa cáries. Outro estudo aqui nos mostra, então, que a amamentação prolongada não foi associada à cárie, né, nessa população que foi estudada. É um estudo recente, de 2016, né, onde eles fizeram esse acompanhamento até os 36 meses, né, até os 3 anos de idade, do nascimento até os 3 anos de idade. Dessa forma, hoje o que vem se discutindo então é isso. Será que a amamentação noturna, né, em alta frequência, depois de 1 ano de idade, será que ela não seria prejudicial? Então, se a gente pensar, né, em evolução antropológica, em fisiologia do aleitamento materno, a gente consegue entender que não, que existem outros fatores da alimentação né, do acompanhamento, do controle que essa criança recebe, que são críticos e não a amamentação. Né? Outro estudo aqui do Dr. Jaime Cury, também um estudo bem recente, mostra que o leite humano não teve potencial de reduzir o pH do biofilme oral de crianças amamentadas, diferente, né, das crianças aqui que receberam a sacarose. Em conjunto, esses dados dão suporte à hipótese de que o leite humano não seja cariogênico e que o consumo de outros carboidratos deve ser considerado na etiologia da cárie de estabelecimento precoce em crianças com aleitamento prolongado. Então, eu trouxe alguns gráficos aqui para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito. O pH da nossa boca ele é em torno de 7, né? Um pH neutro. Conforme ele vai caindo, a gente pode atingir um ponto crítico onde ocorre então a dissolução desses minerais do dente, né? O dente ele é formado por uma camada externa muito dura, que é o esmalte, que é o tecido mais duro, né, mais mineralizado do corpo humano. E por dentro ele tem a dentina, né, que é um tecido um pouquinho menos calcificado, mas ainda duro, que protege então a polpa dentária. O pH crítico, para que haja uma dissolução desse esmalte, é abaixo de 5,5. Se nós tivermos o flúor presente, esse pH crítico cai ainda mais, lá para 4,5. O pH crítico para a dentina ele é um pouco mais alto, então abaixo de 6,5 a gente já começa a ter problemas. Isso significa que se o dente estiver íntegro, a gente tem uma proteção grande. E o leite, né, o açúcar do leite, a lactose, né, e aqui está se referindo tanto a leite materno como a leite bovino. Ela normalmente não atinge esse pH crítico para dissolver o esmalte o esmalte do dente. Então, lactose ela não é crítica para o esmalte, né? A menos que haja ou uma fratura, ou uma má formação, uma hipoplasia, né? Enfim, uma cárie por algum outro
por algum outro veículo, né, algum outro fator, só assim para ela realmente ter algum potencial, né, algum possível potencial cariogênico. Mas depois a gente precisa ainda pensar em todos os fatores de proteção, né, que o leite materno tem e que outras fórmulas e outros tipos de leite não têm. Outros açúcares, glicose, maltose, frutose e principalmente a sacarose, elas causam uma diminuição que é crítica, sim, para a dissolução de esmalte. Nós sabemos que existem açúcares, né, nos alimentos, mesmo nos alimentos naturais. Aqui, ó, nós vemos o açúcar intrínseco do amido, da mandioca, que é aquele açúcar que integra naturalmente a estrutura celular dos alimentos. Em situações normais, ele também não é muito crítico, né? Nós vemos então que os açúcares eles vão do mais agressivo ao menos, então desde a sacarose, que é o açúcar branco, o açúcar refinado, né? Tem um potencial cariogênico maior do que a frutose, a glicose e a maltose, e que ainda é mais potencialmente cariogênico do que a lactose e o amido, por exemplo. Então, as recomendações atuais da Organização Mundial de Saúde incluem uma baixa ingestão de açúcares livres ao longo da vida. Tanto em adultos como em crianças, a OMS recomenda reduzir a ingestão de açúcares a menos de 10% da ingestão calórica total, e de preferência a menos de 5% até. No bebê até 2 anos, nenhum açúcar deve ser introduzido, né? Ele não tem necessidade, né, por nenhum, né, é uma caloria vazia, então não tem necessidade de adicionar açúcares ou oferecer esse tipo de alimentos que contém açúcares ao bebê. Um cuidado que a gente precisa ter é de aprender a ler os rótulos, né, porque às vezes o açúcar dos alimentos ele aparece com outros nomes. Então, muitas bebidas lácteas, né, desenvolvidas para a primeira infância, elas levam esses, né, que são em fases 1, 2, 3, eles levam açúcar na sua composição, muitas vezes com outros nomes, como maltodextrina, enfim, né, outros componentes aí que a gente precisa estar atentos e entender que não deveriam ser oferecidos às crianças. Então, quanto à higienização, será que é preciso limpar a boquinha do bebê desde que ele nasce? Não, não é preciso. Vamos entender melhor esse conceito? Então, no bebê com aleitamento materno exclusivo e que não tem dentes ainda, a gente não precisa fazer a limpeza. Por quê? O leite materno ele forma um biofilme que protege, né, toda a cavidade bucal. A mucosa da nossa boca ela é formada por células que vão escamando, né, e vão se renovando ao longo do tempo. Como o bebê está só recebendo o aleitamento materno, só o leite materno, ele tem todos os prebióticos, os probióticos, os antibióticos, enfim. Ele tem tudo o que ele precisa para manter em equilíbrio aquele microbioma, né, da cavidade oral. Quando a gente introduz uma gaze ou uma fraldinha, né, com água, mesmo que seja filtrada, fervida, etc., a gente está introduzindo um fator de risco aí, né, que pode levar a uma contaminação e que, além disso, vai tirar aquela proteção, né, que o bebê estava tendo através do leite materno. Então, não é necessário, né? A higiene oral ela deve começar ou com o aparecimento do primeiro dentinho de leite ou com a introdução de outros alimentos além do leite materno, mesma fórmula, né? Então, aí a família pode pesar aí na balança, porque a microbiota do bebê que recebe a fórmula, né, ou um leite artificial, ela é diferente do leite materno, lembram? Né? Uma microbiota já um pouquinho mais potencialmente patológica. Então, aí fica a critério, né, de fazer a limpeza, até porque ele já vai estar recebendo a água, né, na dissolução daquele leite.
E aí a gente já vai ter perdido, né, muitos daqueles fatores de proteção do leite. Então, isso fica a critério, né, do profissional orientar cada família, cada bebê, conforme os seus hábitos, conforme a sua alimentação, conforme as suas características, né, quanto à limpeza dos dentes, da gengiva e da língua, né, de que forma e em que idade isso deve ser feito. A Sociedade de Pediatria de São Paulo, ela coloca o seguinte: não há consenso na literatura sobre a higiene oral do lactente. Acredita-se que não haja necessidade de limpeza da boca do recém-nascido em aleitamento materno exclusivo e sem a presença de dentes na boca, uma vez que o leite materno estimula a produção de anticorpos e imunoglobulinas. Acredita-se que a borra do leite materno remanescente sobre a língua ou roletes gengivais apresenta um fator protetor importante para a saúde. O que alguns profissionais argumentam é que a introdução precoce da higiene oral poderia facilitar a aceitação, né, da escovação e dos hábitos de higiene mais tarde na vida daquele indivíduo. Mas isso não tem comprovação na literatura, né? Então, não existe nenhum estudo a longo prazo que tenha feito, né, esse tipo de relação. E a gente sabe que muitos bebês, né, que começam a higienização mais tarde, mas têm bons exemplos, uma boa rotina, né, de higienização. Enfim, eles desenvolvem da mesma forma esse autocuidado, né, com a saúde bucal. Então, isso é bastante questionável, né? Até porque a gente não precisa dar o alimento, por exemplo, desde que o bebê nasce, para que ele costume se alimentar, não é verdade? Tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, enfim, né? E tem a sua indicação. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o flúor. Né? Aqui fala o seguinte: flúor protege, mas não evita o desenvolvimento de cáries. Verdade. O flúor, por si só, ele não vai interferir nem na formação da placa, nem na transformação dos açúcares em ácido, nem da adesão, né, das bactérias ao dente. Ou seja, isoladamente ele não impede que a cárie aconteça. Né? Isso mostra que é importante que haja um controle, né, da higiene, um controle dessa placa, um cuidado com a alimentação para que seja obtido um real efeito de prevenção. E o flúor, ele deve ser entendido como um medicamento, né? Porque todo medicamento na dose adequada, ele tem um efeito, né? Quando ele é usado em excesso ou numa sobredose, ele pode ter um efeito colateral. Então, um dos efeitos a gente sabe que é a fluorose, que são manchas, né, nos dentinhos quando existe uma grande absorção de flúor no período de formação dos dentes. Mas a literatura traz outras questões que podem estar relacionadas, né? Inclusive, na antroposofia existe uma visão também que contraindica esse uso, né, essa introdução tão precoce do flúor, né, porque ela poderia ser prejudicial à saúde, ao desenvolvimento. Então, embora a exposição ao flúor reduza e reduz mesmo a ocorrência das cáries dentárias, atrasando o início do processo de cavitação, a velocidade de desenvolvimento dessas lesões, ela não evita que ocorram as cáries, porque elas continuam a ocorrer em populações expostas ao flúor. Então, para prevenir, é essencial, né, que se tenha cuidados com a alimentação e sabendo então que o uso, se o flúor for recomendado, ele deve estar na concentração de de pelo menos 1000 ppm de flúor para ter esse efeito, né, de remineralização e de controle, então, dessas lesões. O flúor, então, ele vai reduzir a perda de minerais, né, pelo dente e ativar a remineralização. Então, se ele estiver presente constantemente na cavidade bucal, caso haja produção de ácidos, enfim, micro-organismos, né, potencialmente patogênicos, ele vai repor esses minerais que o tecido dentário perdeu. Né? Isso dentro de um limite também, porque se a ingestão for muito descontrolada,
pode não dar conta e aí a cárie, né, continuar avançando e progredindo. Cárie, ela é controlada através da escovação, da dieta, de bons hábitos, enfim, né? E o flúor é um coadjuvante, né, importante e hoje ele vem sendo indicado para que seja introduzido desde o nascimento do primeiro dentinho do bebê. Existem, né, algumas polêmicas quanto a esse assunto. Por quê? A literatura traz estudos que mostram que, além da fluorose dentária, existem outros efeitos, né, desse acúmulo, né, de flúor ao longo da vida, que vão desde efeitos inflamatórios, né, nas gengivas, problemas nos ossos e músculos, quedas de cabelo, edemas de glândulas, abscessos, fístulas, inflamações articulares, osteoporose, tumores, toxicidade para o fígado, para a tireoide e até neurotoxicidade. Então, são estudos que sugerem, né, que altas doses, né, altas concentrações de flúor podem ter efeitos sistêmicos também, além de efeitos locais. E ele foi catalogado como uma das substâncias neurotóxicas, né? Então, desde 2006, estudos epidemiológicos têm documentado o flúor como um desses agentes neurotóxicos de desenvolvimento, né? Podendo estar associado a quadros de autismo, déficit de atenção, hiperatividade, dislexia e outras deficiências cognitivas. O que isso quer dizer, né? Não sei, vamos ver a partir das recomendações atuais como que vai estar lá na frente, né? Como que os indivíduos vão responder, né, a essas orientações que nós temos dado hoje. O que eu acredito, e por trabalhar, né, em consultório particular, enfim, talvez tenha essa facilidade de ter maior controle sobre as crianças que eu posso ou não indicar o uso de flúor, eu ainda prefiro, né, que existam mais estudos que realmente comprovem quanto é essa dose e resposta, né, para a gente entender e ter mesmo segurança para indicar, então, sem nenhum risco, né, para a saúde, para o futuro aí das nossas crianças a longo prazo, para que isso não seja não desencadeie nenhum tipo de problema. Então eu acredito que o flúor ele deva ser entendido como um medicamento. Ele deve ser prescrito, ele precisa ter uma dose, né? Que hoje se fala em um grãozinho de arroz, né? Uma dose muito controlada, porque a gente também sabe que além da criança pequenininha ela não saber cuspir, né? Ela vai ingerir uma parte ou praticamente tudo, né? Daquele flúor. A gente sabe que a absorção sublingual ela é altamente potente, né? Então, como existem fatores individuais, existem predisposições genéticas, enfim, né, são recomendações de saúde pública, que existe uma justificativa e um embasamento, mas existem essas controvérsias, que aí precisa ser pesado por cada família e, de preferência, conversado com o profissional que está acompanhando para se chegar, né, a um consenso e ao melhor caminho aí para decidir, né, optar ou não pelo uso de flúor, de que forma, né, enfim. Outra coisa, né, a pasta de dente, ela não é um cosmético, ela não é nenhum alimento, apesar dela ser vendida no supermercado. Mas se a gente for ler o rótulo, nós vamos ver que lá existem muitas substâncias químicas, né, e algumas bastante questionáveis além do flúor. Então são acrescentados conservantes, são acrescentados substâncias para promover espuma, né? O lauril, né? Algumas pastas têm o triclosan, que é uma substância que foi inclusive proibida, né, em outros países por conta de uma associação, né, com alguns tumores, enfim. E aqui são vendidas, né, de uma forma assim, sem muito controle, sem muito cuidado para as famílias e especialmente para as nossas crianças. Então, gente, acostumem a ler o rótulo, né? Vejam o que tem, se tem açúcar, né? Existem adoçantes nas pastas, existem substâncias para dar sabor, existem corantes.
Existem uma série de substâncias que estão presentes ali naquele produto. E aí o melhor mesmo é que, em contato com o seu odontopediatra, vocês cheguem, né, no melhor produto, no mais indicado para ter o maior benefício e o mínimo de efeitos colaterais ou prejuízos aí para o seu bebê. Muito bem, e a mamadeira? Mamadeira atrapalha a mastigação? Sim, mamadeira atrapalha bastante a mastigação, o desenvolvimento, a respiração. Por quê? Porque o bico, né, de borracha, o bico da mamadeira, ele não está adaptado às estruturas orais do bebê. Na verdade, é a boquinha do bebê que precisa se conformar àquele bico. E se nós formos entender que a sucção natural, né, que é a sucção do peito, o bebê leva a língua para frente, faz um vedamento hermético, né, e faz uma sucção em onda, a gente vai perceber que a sucção da mamadeira ela é totalmente diferente e totalmente descoordenada, né? Então o bebê perde o vedamento, a língua vai para trás, né? Ele trabalha muito a bochechinha para fazer a sucção pela pressão negativa e não pelo movimento do queixinho, né? Que é a gente chama de ordenha. Então, isso atrapalha bastante o desenvolvimento das funções e também da mastigação. O Dr. Planas, né, que é um grande autor da ortopedia funcional, ele fala o seguinte, que todos os problemas do nosso sistema estomatognático têm como causa a falta de função mastigatória, provocada pelo quê? Pela nossa alimentação civilizada. Então, desde a falta do aleitamento materno, né, até as mamadeiras, depois as papinhas, enfim, e os alimentos altamente, né, processados, quase que pré-mastigados, né? O que hoje existe a bisnaguinha, o miojo, né? Tudo que a gente não precisa mastigar, é praticamente amassar e engolir. Então, para que esse sistema não se atrofie, o órgão da mastigação ele deveria ser bastante usado desde o nascimento, né? E a amamentação ela vai preparar então toda essa musculatura e todo esse sistema para mastigar os alimentos lá na frente. Além disso, a gente perde também o estímulo das ATMs, né? Porque para o queixinho crescer, ele precisa fazer aquele vai e vem que só acontece no peito. Se ele se mantém, né, retroposturado, ou seja, se ele se mantém mais para trás, esse crescimento não acontece. O único movimento que o queixinho vai fazer é de abertura e fechamento. Isso vai diminuir o tônus da musculatura mastigatória, vai despertar o hábito, né, de exclusivamente engolir, e isso tudo vai desencadear outras alterações funcionais, como problemas de respiração, né, a respiração bucal, problemas de fala, enfim, problemas de deglutição, então vários e outros problemas de desenvolvimento e saúde como um todo. No peito, então, o bebê ele faz 4 movimentos. Acho que eu passei aqui, deixa eu voltar. Então, o queixinho do bebê ele vai para baixo, para frente, para cima e para trás. São 4 movimentos que ele faz durante a ordenha do peito, né? Ele não faz pressão negativa, ele não chupa o leite do peito. Ele vai fazer uma ordenha através desse movimento, né, de queixo e língua simultaneamente. Na mamadeira, ele faz apenas 2 movimentos, abertura e fechamento. O leite ele vai sendo depositado, né, vai sendo sugado num sistema de êmbolo, né, como se ele fosse empurrado por pressão negativa, né, ele vai sendo puxado dentro da boca. E isso vai alterar o quê? Principalmente a musculatura de lábios, língua, e depois todo esse padrão de crescimento, de desenvolvimento do bebê. Então aqui a gente vai ver como acontece, né, quando a gente perde esse equilíbrio dos músculos ao redor, né, tanto fora como dentro da boca. Então a nossa boca, ela deveria ter uma forma a arcada dentária deveria ter uma forma de U, né, com bastante espaço assim para todos os dentes, né. Quando a gente perde, né, quando a língua ela
perde aquela posição no céu da boca, ela fica numa posição mais baixa. E os músculos da bochecha são muito trabalhados para fazer essa sucção, isso gera uma pressão que causa uma atresia, que causa uma compressão das arcadas. Nisso, falta espaço para os dentes, atrapalha toda a parte respiratória, impede que o queixo avance, né? Então, mantém o queixinho retroposturado e aí favorece, né, todas as alterações funcionais, a respiração bucal, os problemas mastigatórios de desenvolvimento e acaba, então, favorecendo outras doenças também. Uma das maloclusões mais comuns nas crianças que são alimentadas com mamadeiras é a mordida profunda. Então aqui a gente está vendo uma boquinha que num primeiro momento parece ser normal, não é verdade? Né? Mas a gente entendendo, né, do desenvolvimento, nós vamos perceber que isso já é um sinal, já está mostrando atrofias funcionais importantes. Então, primeiro, a gente não tem espaços aqui entre os dentinhos de leite, né? Normalmente a gente tem espaços que já prevêem a troca pelos dentes permanentes, onde há uma diferença de tamanho entre os dentes. Os caninos, eles se mantêm mais pontiagudos, porque não existe atrito, né? A criança não faz a mastigação bilateral e alternada, ou seja, ela não usa, não gasta, né? E aí isso vai criando um impedimento para que o queixinho cresça e avance. Aí o que acontece? Ele vai ficando lá para trás, os dentinhos vão ficar de baixo, vão ficar escondidos, né, no de cima, isso a gente chama de mordida profunda. E essa situação ela é muito dolorosa na mastigação, fazendo com que a criança muitas vezes rejeite a alimentação de alimentos mais duros e mais consistentes, porque mastigar dói, né? Mas ela está mastigando praticamente na mucosa do céu da boca. E aqui atrás dos incisivos superiores, nós temos a saída de um nervo, que é o nervo incisivo, né? E ela batendo ali, né, com alimentos duros e tudo mais, isso é muito doloroso. Então, ela acaba preferindo fazer aquilo que ela já estava acostumada, que era engolir, né, alimentos mais amassados, que podem ser engolidos com maior facilidade. Mesmo uma mamadeira usada depois dos 6 meses, né? Então às vezes o bebê mamou por 6 meses no peito, mas aí a mãe voltou a trabalhar e ofereceu a mamadeira para o bebê. Mesmo assim, essas alterações podem acontecer, porque existe toda aquela questão da frequência, da intensidade, da duração do hábito, do biotipo da criança, ou seja, né, da suscetibilidade que ela tem de desenvolver, né, esse tipo de problema, que inclui a parte genética, né, dos pais. Então, ela também, em qualquer momento, em qualquer fase da vida, ela vai ser agressiva e pode atrapalhar a mastigação. O que eu tenho recomendado, assim, quando as famílias querem uma opção, seria o copinho sem bico, né? Que a gente chama o copo 360, que é uma opção, assim, para ser usado eventualmente num passeio, numa viagem, na escolinha, enfim, que não derruba, né? E que o bebê pode tomar com mais tranquilidade. Mas o ideal para desenvolver corretamente, né, essa função aí da deglutição é que o bebê passe do peito para o copo, né? E para os alimentos, né? Uma mastigação dos alimentos duros e consistentes. Então, este artigo também, né, de 2014, aqui, do The British Journal of Nutrition, fala o quê? Que uma dieta mais consistente melhora o crescimento ósseo muscular, levando a uma melhor eficiência de mastigação. E ainda mostrou que as crianças são mais propensas a aceitar texturas que são capazes de manipular, sendo que a exposição precoce a várias texturas facilita a aceitação de alimentos de várias texturas mais tarde. Então, nós estamos assistindo, né, aqui no Congresso várias palestras, muitas falando sobre o BSW e sobre esse método, né, onde a criança tem contato com os alimentos mais in natura, em pedaços e tudo mais, e isso é extremamente benéfico para o desenvolvimento de todo esse sistema, para o desenvolvimento funcional, né, e para a prevenção, né, das maloclusões e de vários outros tipos de problema. Recomendar produtos bem adaptados à mastigação das crianças durante o desmame poderia facilitar sua aceitação de novas texturas
e apoiar o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Uma das minhas grandes mestras, a doutora Gabriela Doroti de Carvalho, ela contava sempre da questão do indiozinho, né? Onde o indiozinho está sempre ali, né? Pertinho no colo da mãe, e conforme ele cresce, um dia a mãe pega, né, o alimento para levar à boca e o índiozinho vai lá e pega, né, aquele alimento da mãozinha da mamãe e leva, né, para sua boca. E assim ele começa naturalmente um processo de desmame da forma mais natural possível, né? Então isso hoje a gente vem resgatando, né, através dos estudos, através, né, da prática de várias famílias, né, e a gente vem vendo os benefícios que esse tipo de alimentação tem sobre a alimentação, né, que a gente está acostumado, digamos assim, nos dias atuais, que é a das papinhas, né, e dos alimentos mais processados. E a chupeta, né? Não vou falar da mamadeira, também tem que falar da chupeta, né? Chupeta causa desmame? Sim. E agora já não é mais só uma especulação, né? Vários estudos têm mostrado que o uso da chupeta é um dos principais fatores que interferem sobre o aleitamento. E o estudo, né, da Gabriela Buccini, aqui super recente também, né, de 2015, mostrou que o uso da chupeta foi o maior fator de risco para a interrupção do aleitamento materno exclusivo. E por que isso acontece, né? Com o uso dos bicos, tanto comum, o ortodôntico ainda pior, né? Mas eles não trabalham aqueles músculos da mastigação, como eu estava comentando antes. Né? Na amamentação, nós vemos aqui nessa tabela que os músculos mastigatórios são muito requeridos, enquanto que no uso das chupetas, né, dos bicos artificiais, não. A posição da língua ela é completamente diferente. Né? Normalmente ela seria para frente, no uso do bico ela fica para trás, ou muito para trás. A língua ela perde a força, ela perde a tonicidade, né? Ela cai, em vez de ficar apoiada no palato, no céu da boca, ela vai ficar apoiada na mandíbula. E isso vai criar uma matriz funcional que vai conduzir o desenvolvimento de uma forma alterada. Ele vai alterar aquela rota de desenvolvimento. Os lábios, eles perdem o vedamento, e os músculos que vão ser muito utilizados, né, na sucção dos bicos são os bucinadores. Então, o bebê vai usar a bochecha para fazer uma pressão negativa e então desenvolve toda aquela função da sucção de uma forma patológica. Isso acaba interferindo então na amamentação, certo? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas interfere. E primeiramente sobre a amamentação, mas a longo prazo a gente vê outros prejuízos, né, para o desenvolvimento e para a saúde daquele bebê. Normalmente nós teríamos então a língua aqui apoiada no céu da boca e durante a amamentação ela quase não se altera porque o bico ele se adapta perfeitamente à boquinha do bebê. Quando a gente interpõe o bico artificial, a língua cai, os bucinadores se contraem e isso gera então aquela pressão que causa o estreitamento dos arcos, né, tanto da maxila como da mandíbula, e também de base nasal, onde começa a interromper então a passagem de ar e começa a criar os problemas da respiração bucal que vão afetar o corpo como um todo e até o psicocognitivo, né, dessa criança. Numa visão lateral, nós vemos que o bico do peito materno ele distende de 2 a 3 vezes o seu tamanho, ele vai até quase o fundo da boquinha do bebê, enquanto que nenhum outro bico tem esse coeficiente de compressão, né? Eles vão ficar posicionados mais para frente, entulhando a língua dentro da boca e alterando aquela onda, né? Aqueles movimentos que o bebê faz normalmente durante a sucção. Então, chupetas, né, de preferência não. O que a gente indica para acalmar o bebê é muito contato, né, corporal, manter o bebê no colo, uso do sling, a amamentação, né, porque a sucção realmente é um calmante incrível para o bebê, reduz
dor, enfim, reduz riscos, né, de várias doenças, inclusive de morte súbita. Enfim, né, a massagem, as técnicas, né, de toque positivo, como a Chantala, o sono seguro, enfim, né, são várias formas que a gente pode lançar a mão para ter o mesmo efeito da chupeta, né, que seria o efeito de acalmar, mas sem satisfazer as necessidades essenciais do bebê humano. Então, pensem nisso, né? E embora seja uma questão muito pessoal e muito cultural, existe um preço. Então, cada um, né, pode pesar antes de fazer as suas próprias escolhas. E quando que o bebê deve ir no dentista, né? Será que é no primeiro, no segundo, no terceiro ano de vida? Sim, no primeiro ano de vida, o bebê já deve ter visitado um dentista. Vocês já procuraram um? Então, o ideal é que ainda durante a gestação, a mãe procure um odontopediatra até para receber, né, tanto os cuidados preventivos, né, durante a gestação em relação à parte odontológica, como para ter as primeiras informações dos cuidados com o bebê, né, com a saúde bucal do bebê nos primeiros meses. No primeiro ano, ou quando nascer o primeiro dentinho de leite, o ideal é que o bebê já visite o odontopediatra e aí ele vai determinar qual vai ser a frequência, né, dos novos agendamentos de acordo com a necessidade de cada bebê. E quais são os objetivos assim de ter esse acompanhamento tão cedo? Hoje a gente sabe que bebês que são acompanhados desde o nascimento, eles têm menor risco de desenvolver doença, né? Vai ser aquela geração cárie zero, se Deus quiser, né? Nós conseguimos trabalhar a parte de educação e promoção de saúde bucal, mostrando então, dando condições às famílias e depois, né, aos poucos, conforme a criança vai crescendo, a própria criança, para que ela tenha esse autocuidado, para que ela saiba fazer melhores escolhas, né, e para que ela saiba tomar conta da sua saúde oral. Nós vamos também iniciar o acompanhamento da erupção dos dentes, monitorando o crescimento, desenvolvimento das arcadas. Vamos prevenir, então, erosão, cárie, doença periodontal, maloclusões, traumatismos, orientar para motivar o estabelecimento de hábitos saudáveis que favorecerão a qualidade de vida. E com essas visitas regulares, cria-se um vínculo de confiança entre a família, o profissional e a criança, que é fundamental para o sucesso das ações preventivas. Então, bebês que vão, né, desde pequenininhos no dentista, eles crescem sem traumas, sem grandes problemas, enfim, né? Ir ao consultório vira uma verdadeira diversão. E eu vou encerrar aqui, então, com o meu amigo Léo, onde a gente, né, em uma das consultas preventivas trabalhou a importância da alimentação, né? E aqui ele vai contar pra gente o que ele mais gosta ali das frutas que ele recebeu. Fala de novo o que tem, Léo. O que tem aí na festa? Tá, limão pra ti. Banana, maçã, uva, melissa, uva, maçã, uva, banana, Pera. pera, essa pera, maçã e banana e uva. Qual você mais gosta? Eu gosto do Qual que é mais gostoso, filho? a banana e uva e pera, É tudo? É tudo gostoso, então? tudo. Então, manda um beijo, ó. E tem catavento, ó. O casamento. Ó, manda beijo pra tia. Manda beijo. E tudo é muito mais gostoso quando é feito com amor. Então, espero que vocês tenham gostado, possam ter aproveitado bem, né, todas essas informações. Se ficaram com alguma dúvida ou quiserem conversar mais a respeito deste tema, podem me procurar.
Estes são os meus 2 pequenos, a Luísa e o Pedro, hoje com 5 e 7 anos, né, me ajudando aí a mostrar então a importância desse sorriso saudável e feliz. E aqui estão então os meus contatos, né? Nós temos o site vivavita.com.br, o meu e-mail andrea@vivavita.com.br. Vocês podem me encontrar também no Facebook, né? Ou enfim, né? Pelos telefones. E fico pelos grupos do Conalco também. E fico à disposição então para a gente conversar mais sobre odontologia, sobre infância, sobre saúde, sobre qualidade de vida e sobre criança feliz. Muito obrigada, gente!